Corinthians tem pela frente um jogo importantíssimo contra o Atlético Paranaense. Esse jogo é só na quinta-feira, né? Eu tô olhando aqui a tabela, o Corinthians tem 29 pontos, nesse momento é 18º colocado. Mas o Nova Bahar ganhou um novo adepto e é o cara que tem resolvido a vida do Corinthians em campo. Vamos ver. Inevitablemente uno piensa y mira la tabla y estamos en esa zona que a nadie le gusta estar, ¿no? A veces hasta cuesta dormir mirando la tabla, pero no estoy preocupado, sino que ocupado, ¿no? de la situación. Como dije, es una situación difícil, pero en lo personal lo afronto con mucha responsabilidad, pero con mucha energía positiva también. Sé que tengo compañeros de muchísima trayectoria y que tienen la personalidad para en esta situación hacerse cargo y no tengo duda de que Corinthians va a salir y de que Dios quiera que también podamos levantar un título. Creo que sería un cierre de año hermoso para todos nosotros y merecido, ¿no? Para el hincha que viene de tanto sufrimiento, poder ser nosotros los que salimos de esa situación, ser nosotros los que levantemos un título después de muchos años. Bom, 2 títulos em disputa e uma permanência em jogo. A situação do Corinthians é assim, se vencer a partida, dá aquela respirada, né? Porque passa o Atlético Paranaense, que está em 15º, claro que tem toda a rodada pela frente, mas se perder esse jogo, afunda. Fica numa situação complicada de zona de rebaixamento. Assim, a declaração do Garro, ela é tão óbvia quanto importante, né? Ele não pode dizer nada diferente disso, mas um símbolo do Corinthians hoje, o torcedor está muito confiante no que ele oferece, vir a público dizer isso, Mauro, dá um quê de confiança para esse primeiro jogo de muitos decisivos até o final do Brasileirão. Então, acho que a turma lá deve estar toda dividida, né? Porque todo mundo vai para o discurso, claro, que o Brasileirão é que é o principal, que não pode cair. Mas e aquela vontade, de, pô, como é que seria legal ganhar um título e tal. E aí vamos ver o que o Ramon vai fazer, principalmente no ataque. Acho que a defesa, ele pode até, muda aqui um lateral outro, entre o Atlético e o Flamengo, né? Meio campo, o jogador que foi o Martínez voltou porque está suspenso para esse jogo, já voltou e se ofereceu para jogar. Mas o Martínez é um tipo... Na seleção, né? Já treinou. Já saiu da seleção e já voltou. Mas é um cara que você fala, pô, esse cara eu preciso usar... Bom, agora, porque eu preciso ganhar. Agora é o meu melhor time. Ah, mas vai usar também contra o Flamengo. Sabe? Então, assim, essa mescla, eu acho que ele vai repetir muitos jogadores e talvez mude lá na frente. Uma mudança tem que ser feita mesmo, que é a do Memphis, né? Porque ele não pode jogar contra o Flamengo. Mas ali de trás, no meio, agora eu vou com este aqui, vai mudar uns 2, 3 jogadores só. Mas deveria preservar mais, usar mais quem é titular agora, né? Este jogo com o Atlético é complicado para o Corinthians. Porque, mesmo animicamente, se perder... aí, animicamente, para enfrentar o Flamengo depois, aí a coisa já vai estar lá embaixo, os outros passam. O Corinthians não está podendo pensar em perder, né? A preocupação não é nem com o Flamengo. Claro, assim, muda para a Copa do Brasil. Com o próprio Brasileirão, né? Mas no Brasileiro é um confronto direto ali contra o Atlético Paranaense. Pascoal, bota aí a tela para gente dos próximos jogos. É quase um jogo de 6 pontos. Não, o Pascoal disse que era de 8. 8. 8. De 8, porque... O Pascoal falou que esse é de 8. Ainda tem mais 2 que pode colocar o adversário na zona do rebaixamento. Então, é mais que isso. A ponta da tabela está bem disputada ali. Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza ali brigando. Por isso que os jogos de amanhã importam só para essa página aí, né? São Paulo e Vasco, Fortaleza e Atlético. A parte de cima da tabela. Para a parte de baixo, agora, a partir de quinta-feira, né? A partir de quinta-feira. O Fluminense faz uma enorme diferença ali o número de jogos de Corinthians para Atlético Paranaense. Se ganhar, passa, tal. Mas são 2 jogos a menos ainda, né? Ainda. Mas assim, nesse instante, é porque você vai tirar também o ânimo do time adversário, né? A vitória do Corinthians amanhã, ela é importantíssima. Importantíssima. E imagina como é que vai estar lá com o presidente do Cuiabá cuspindo marimbondo contra o Corinthians. Imagina lá. Olha esse Brasileirão do Corinthians.
É o Cuiabá fora, que também está na zona de rebaixamento, e depois é um clássico. Não, o Vitória na zona do rebaixamento, depois... E o Vitória também, depois o Cruzeiro, sem a gente ir até o final, porque vai acabar contra o Grêmio. A última partida do Corinthians é contra o Grêmio. E eu sempre escuto os torcedores do Corinthians que eles não querem chegar na última partida contra o Grêmio com esse sentimento de que pode cair. Eles querem evitar isso, porque já tem uma memória do passado. A outra vez que caiu foi exatamente contra o Grêmio. Mas vai chegar. Hã? Vai, Zinho. Vai. Olhando essa tabela aí, não acredito que o Corinthians vai ganhar todos os jogos até chegar lá ao jogo contra o Grêmio. É difícil. Bem Infelizmente, é uma realidade, gente. A tabela, os jogos que faltam, são complicadíssimos. Complicadíssimos. Você vê que estava ganhando um jogo contra o Internacional, tomou um gol no finalzinho. Esse jogo do Atlético, você acha que o Atlético também não vem pensando assim, rapaz, se a gente perder esse jogo, o Corinthians passa a gente, é mais uma roda. Cara, é um jogo muito importante, muito decisivo. Você pensar que depois vai pegar um Cuiabá com todas essas polêmicas, fora de casa, ainda achando e confiando que pode sair, e o Cuiabá pensa que pode sair como? Deixando o Corinthians para trás. Claro. Depois é um clássico. São Eu acho que três assim, de confrontos todos esses jogos que está aí, e o se clássico. puder colocar de novo, desculpa, Dani, se puder colocar de novo ali a tela Vai dos colocar. jogos, eu acho que assim, dos jogos todos que eu tô vendo, o mais factível assim do Corinthians, assim, 3 pontos, é esse agora. O Cuiabá fora é jogo taco a taco, Palmeiras nem se fala, o Vitória fora de casa, difícil, Barradão, e o Cruzeiro. Então, assim, porque o do Cruzeiro você poderia colocar parecido com o do Atlético Paranaense. Só que, até chegar no Cruzeiro, a situação pode estar mais complicada ainda. Então, fica pior ainda. O jogo é o jogo do Atlético Paranaense. Não, o Corinthians, uma dúvida o Corinthians genuína. continua com 29 pontos e 29 jogos. O Corinthians faz 1 ponto por jogo, é a média do Corinthians. Aí cai, né? O Corinthians Nessa tabela, continua se tiver, cai. precisando de 5 vitórias. Não tem, o Corinthians continua. As mesmas vitórias, lembra quando voltou o turno, a gente falou o Corinthians precisa fazer, são 5 vitórias. O Corinthians precisa de 5 vitórias. Mas aí a minha pergunta aqui, e é genuíno, tá? 9. Eu acho que o Isso, 5 o e 9. Depay, ao contrário de outros jogadores, como o Carrijo, por exemplo, que chegou e entregou tudo e mais um pouco, ainda não está no auge da forma física, do entrosamento. Tecnicamente é indiscutível. Não pode jogar contra o Flamengo, beleza, ok. Tem que botar o que tem de melhor no Campeonato Brasileiro, beleza, também concordo. Isso inclui o Depay? Inclui porque ele deve ter treinado uns 7 dias aí, a gente sabe, ele passeou, aproveitou ali a folga, né? Foi lá. Vocês estão achando no que a data ABC. FIFA mudou tudo nos clubes, Não né? é tudo nos clubes, mas para um cara que veio melhora para jogar fisicamente o 10 cara. jogos no ano, 11, sei lá, e teve uma semana, esse cara tem que ter aproveitado bastante. Ele veio para isso, ele não tem tempo para brincar. A situação do Corinthians é realmente muito complicada, porque em todos os itens ele é pior que os outros. Porque ele precisa de 5 vitórias, mas ele só tem 6. Aí você olha para cima, o Vitória tem os mesmos 29 pontos, está ali. Os mesmos 29 jogos, mas já tem 8 vitórias. O Corinthians tem 6. Você olha até para baixo. O Cuiabá, que a gente acabou de citar. O Cuiabá joga agora, nessa semana também. Ele pode ir aos mesmos 29 do Corinthians, é que o Corinthians vai jogar, né? Com o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense e Cuiabá. Fora de casa. Isso se chama briga de foice no escuro. O Atlético meio que entregou lá. O presidente disse que, né, Sim, acabou já e caiu. tal. Mas, assim, se iguala, o Cuiabá vai a 29 jogos. Vamos supor que o Corinthians não jogou ainda, é que o jogo do Cuiabá é depois. E ficaria com os mesmos 29 pontos, mais 7 vitórias. Ou seja, então o Cuiabá encostado no Corinthians vai para o jogo entre eles com o Cuiabá numa situação melhor de pontos e número de vitórias. Aqui você olha, ninguém. O Fluminense tem 8 vitórias e um jogo a menos. O Corinthians caiu. Não, Porque da conta do Mauro, o Corinthians caiu. não é isso, gente. Ele só tem uma situação melhor de pontos do que o Atlético Goianiense e de vitórias, porque aí tem os mesmos 29 jogos e 5 vitórias. Então, o que eu quero dizer é assim, tem que ser uma arrancada heróica mesmo. Não consegue 5 vitórias? Então, caiu. Se não conseguir, caiu. Ué. Não consegue fazer... 5 e 9.
Mas que seja 6, 7 ou 9 vitórias, não sei, Pascoal. 5 vitórias em 9 jogos, para quem só tem 6 vitórias em 29? Ah, mas o Fluminense teve um ano que tinha 1% de fé, como é que é? 99% de probabilidade de cair, e foi lá heroicamente. O Corinthians tem que ter... 1% de chance e 99% de fé. De fé, então. O Corinthians tem que ter uma arrancada histórica, se não cai. Com muito mais pontos, ele caiu em 2007. Ou seja, Zinho, se não começar agora contra o Furacão... Aí... Eu, assim, concentração, planejamento, tem que buscar de jatinho do que for, quem é que tem que vir. Se puder fazer aí, entrar 15 em campo, entra. A fiel torcida com certeza vai estar lá lotando a Neoquímica. O Flamengo é depois, O jogo é do Atlético Paranaense. Por isso toda a discussão também, né, do Corinthians, por que mudou a data, porque jogaria primeiro com o Flamengo, já estava em desvantagem, perdeu o primeiro jogo, encara, joga de igual para igual ali, mesmo que não classificasse, mas teria mais tempo para pegar o Atlético Paranaense no final de semana. Mudou. Então o jogo é esse. O Jimenez aí voltou, né? O Jimenez voltou, o Depay treinou. Só o Martínez, desculpa, Martínez. Só o Romero. O Romero, que está lá na seleção do Paraguai, mas também acho que não começaria jogando. Para mim, acho que deve ser o Depay. Deve ser o Depay com o Yuri na frente, o Garro, né, sendo esse meia. Enfim, quem quer que seja que o Ramon coloque, o Corinthians precisa ganhar esse jogo. É isso aí, fiel torcida, tudo bem com vocês? Corinthians terá um jogo super difícil contra o Atlético Paranaense. Eu quero saber de vocês, será que chegou a hora do Timão dar a volta por cima? A Neoquímica Arena vai estar lotada e só a vitória interessa. Estou muito confiante. Acho que o Corinthians tem totais condições de chegar na Neoquímica Arena e conseguir os 3 pontos, conseguir a vitória, conseguir o resultado positivo, que é o que todos nós queremos, com o Yuri Alberto, Memphis Depay, Garro chegando. Então, assim, e a Fiel apoiando, né, incentivando o time do Corinthians. Eu tenho certeza que o Timão vai fazer uma partida, assim, extraordinária e conseguirá, né, os 3 pontos, que é o que mais interessa para que o Corinthians consiga sair, né, dessa situação delicada o mais rápido possível. Vocês concordam? O que vocês acham? Vocês acham que o Corinthians tem grande possibilidade de ganhar do Atlético Paranaense? Vale ressaltar que o Atlético Paranaense também não vive, né, um bom momento. Então, assim, será um jogo muito, muito importante para o Corinthians conseguir a vitória. Vamos torcer para que tudo dê certo. Alô, Timão, vai para cima deles, Corinthians! Então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!